Boa tarde a todos. Conforme dissemos por ocasião da nossa posse como presidente da Confederação Brasileira de Futebol, para fazermos uma boa administração e desfrutar do maior respeito de todos os nossos filiados, dos presidentes de federações, presidentes de clubes e principalmente da imensa torcida brasileira e também da nossa imprensa esportiva, um ponto importante do nosso futebol é o referente à arbitragem. E desde o primeiro momento que assumimos a presidência da Confederação Brasileira de Futebol, contando com o apoio irrestrito dos nossos companheiros de diretoria, contando com o apoio irrestrito, acima de tudo, de todos os presidentes de federações e de clubes, nós, naquela data e naquele momento, praticamente assumimos um compromisso de honra, de que em todo o período da nossa administração, nós faremos o possível e, com a ajuda de Deus, procurar fazer até o impossível para que esse setor tão importante do futebol, não só brasileiro, mas do mundo inteiro, que é a questão da arbitragem, merecesse sempre a nossa maior atenção e fosse considerada mesmo até como uma grande prioridade da nossa administração. E para não fugir a esse compromisso assumido com federações, com clubes e principalmente com você, torcedor que nos apoia, que nos prestigia e que, acima de tudo, é a razão do futebol brasileiro, é que nós vamos prosseguir nesse trabalho de melhoria, de procurar encontrar o melhor e jamais permitir que o resultado não seja aquele que se produz em campo, produzido por aqueles que têm a obrigação de fazer esse cumprimento, essa expectativa que são os jogadores. Então, diante dessa exposição, nós fizemos algumas alterações no que diz respeito à arbitragem do futebol brasileiro. E, diante disso, vou ler para conhecimento de todos, não só dos dirigentes, mas principalmente da imprensa e do torcedor, a portaria que acabamos de assinar a questão de minutos. Confederação Brasileira de Futebol, Presidência. Portaria número 12 de 2012. Reestrutura a comissão de arbitragens, cria o departamento de arbitragem, exonera e nomeia integrantes. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, no uso de suas atribuições estatutárias, considerando o regulamento que descreve a organização da arbitragem das associações membros da FIFA, considerando a necessidade de adequar o regulamento interno da Comissão de Árbitros conforme previsto pela FIFA, considerando que a Comissão de Árbitros deve ser composta por um presidente, um vice-presidente e membros considerados necessários para cumprir suas funções, considerando que os seus membros não devem estar filiados a clubes, federações, ligas ou outras organizações do futebol, resolve exonerar os integrantes da comissão, os árbitros Sérgio
Correia da Silva, Manuel Serapão Filho, Luiz Cunha Martins e Paulo Jorge Alves. Exonerar o senhor Aristeu Leonardo Tavares da ouvidoria da arbitragem. Terceiro, nomear os senhores Aristeu Leonardo Tavares, Antônio Pereira da Silva e Dionísio Roberto Domingos, sob a presidência do primeiro, a compor a comissão de árbitros. Quarto, nomear para a ouvidoria da arbitragem o senhor Paulo Jorge Alves. Quinto, criar o departamento de arbitragem para assessorar e implementar as decisões, bem como realizar todas as tarefas administrativas relacionadas à arbitragem que forem adotadas pela comissão de árbitros. Sexto, nomear como chefe do departamento de arbitragem o senhor Sérgio Correia da Silva. Sétimo, aprovar os regulamentos que disciplinam as atividades da comissão de árbitros e o departamento de arbitragem. Esta resolução entra em vigor nesta data, revogado as disposições anteriores. Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2012, José Maria Marim, presidente. Além das modificações que nós introduzimos neste momento, nós também estamos nos adequando às recentes decisões da própria FIFA. Então, essas foram as modificações que nós fizemos na reestruturação da comissão de arbitragem, visando sempre aprimorar e corrigir qualquer omissão ou erro eventual. Essa comunicação que eu queria fazer a todos, sempre com um único objetivo: procurar aprimorar, procurar, acima de tudo, corresponder às expectativas a todos os nossos presidentes de federações, de clubes que compõem a força maior do futebol brasileiro. Agradecer ao presidente Marim a oportunidade de assumir esse honroso cargo de presidente da Comissão de Árbitros do Brasil, da CBF. Sabedor que não será uma missão fácil, né? E para isso, presidente, nós contamos com os nossos companheiros de longa data, né? Antônio Pereira da Silva e Dionísio Roberto Domingos, profissionais com quem eu trabalhei na minha carreira, e também com o presidente Sérgio Correia, que agora nos deixa, da função em que ele desempenhava, mas estará conosco nos ajudando muito na parte administrativa. Como o senhor disse, é uma transição normal, que requer um tempo de ambientação, um pouco de paciência. Na verdade, nós já temos uma rodada agora com clássicos e temos a certeza que o trabalho que está sendo iniciado vai render frutos. Eu não tenho dúvida disso. Vamos trabalhar com dois objetivos, presidente. O primeiro é, de maneira prática, tentando minimizar cada vez mais a ocorrência do erro. E eu estou dizendo minimizar porque será impossível e utópico pensar que nós não teremos erro, tal qual o jogador, tal qual o treinador, tal qual qualquer ser humano. O árbitro vai também cometer os seus equívocos, mas o nosso compromisso será tentar minimizar cada vez mais a ocorrência deste. E tentar, a exemplo do que a FIFA vem fazendo, apresentar novos talentos de arbitragem. Isso é uma coisa muito importante. Nós precisamos ter, tal qual os jogadores, árbitros que possam substituir, sem nenhum tipo de ato, sem nenhum tipo de saudade, aqueles que estão deixando as suas funções por questões de idade e ou por questões técnicas ou físicas. Então esse efetivamente é o nosso objetivo. Eu tenho certeza que a gente vai poder fazer
implementar alguns projetos nesses dois sentidos, que serão, como eu lhe falei, os nossos focos principais. E eu só tenho a certeza que o nosso empenho é grande, com o objetivo de atender tudo isso que o senhor, de maneira introdutória, apresentou a todos os torcedores, a todos os dirigentes do futebol brasileiro. Eu queria, ao finalizar, dizer que renovo a minha total confiança ao Sérgio Correia, em novo cargo, em nova missão. Eu tenho certeza absoluta que ele irá, como já ocorreu, no cargo que ora deixa, corresponder a toda a expectativa, continua desfrutando da nossa maior e total confiança. Eu só faria, não uma recomendação, mas como ex-presidente da Federação Paulista de Futebol durante 6 anos, como esportista, como ex-jogador de futebol profissional, e me colocando na simples posição do mais modesto torcedor do futebol brasileiro. Para mim, a boa arbitragem, em resumo, é quando o torcedor, após a partida, não tomou maior conhecimento da presença do árbitro no gramado. Porque os verdadeiros artistas são os 22 ou 25 jogadores que participaram da partida. Então, resumo nisto, a melhor arbitragem, a excelente arbitragem, o grande papel do árbitro quando o torcedor não notou a sua presença no gramado. Esses são os meus votos, que isso passe a ocorrer no Campeonato Brasileiro e em todos os jogos do futebol brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade, sucesso, boa sorte, porque do sucesso de vocês é que depende, acima de tudo, o sucesso do futebol brasileiro em todas as divisões patrocinadas pela Confederação Brasileira de Futebol.